Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi, e hoje nós vamos falar sobre os 10 erros mais frequentes que, na minha opinião de especialista, as pessoas cometem que prejudicam o emagrecimento. Então vem comigo! No meu dia a dia, recebo muitos pacientes que buscam ter um emagrecimento saudável. Então eu separei para vocês as 10 situações que, ao meu ver, prejudicam o emagrecimento e muitas pessoas fazem sem saber que estão sendo prejudicadas. Um erro muito frequente que as pessoas ainda cometem é achar que o alimento integral não engorda. Todos os dias eu escuto: doutor, eu troquei o pão branco pelo pão integral, eu troquei o arroz branco pelo arroz integral e não estou emagrecendo. A grande verdade, meus amigos, que arroz branco e arroz integral é carboidrato do mesmo jeito, é um pouco melhor o arroz integral do arroz branco, é um pouco melhor, tem mais fibras, tem um índice glicêmico menor, porém ele não é muito melhor, e a mesma coisa o pão integral. Então, muitas vezes, quando a pessoa precisa emagrecer, ela tem que reduzir o carboidrato e não simplesmente trocar por integrais. Outro erro frequente é a respeito do suco de frutas naturais. Algumas pessoas acreditam que o suco de fruta, só por ser algo natural, ele não vai engordar. Isso não é verdade. O suco de fruta, ele pode ser extremamente calórico, especialmente alguns tipos de sucos. Vamos ao exemplo. Um suco de fruta de laranja. Você espreme de 3 até 5 laranjas para botar num copo de suco. Ou seja, é o açúcar de 5 laranjas que você concentra num meio líquido e que você consegue tomar em segundos, com uma quantidade imensa de frutose, que é o carboidrato da fruta, e isso pode sim ser um prejudicial do emagrecimento. Logicamente, é muito melhor para a sua saúde você tomar suco de frutas naturais do que um refrigerante, do que um refresco artificial cheio de corante, mas isso não quer dizer que não vai te engordar. Então, meus amigos, para a pessoa que busca o emagrecimento, o ideal é consumir água ou chás sem calorias, por exemplo, chá verde, chá mate, ou até mesmo sucos que tenham baixíssima quantidade de energia e caloria, como por exemplo um suco de maracujá, um suco de limão, que são as frutas que têm pouco carboidrato. Muitas pessoas acreditam que ainda comer de 3 em 3 horas é importante para emagrecer. Esse conceito é extremamente antigo e não faz sentido algum. Logicamente, para você emagrecer, você tem que fazer um déficit energético de calorias. Você todos os dias você tem que gastar mais do que você consome. E esse conceito de você comer várias vezes por dia é um conceito que não se aplica para o emagrecimento. Desde que você faça um déficit energético, você vai conseguir emagrecer, independente da dieta que você fizer. Inclusive, o jejum tem se mostrado ser uma situação interessante para a saúde, o jejum intermitente, inclusive podendo te ajudar no emagrecimento. Uma outra situação que eu tenho visto com frequência é as pessoas acreditarem que comer doce fit ou diet não vai engordar. E isso não é verdade. Todo alimento tem caloria e energia. Muitas vezes um doce fit, ele troca uma farinha de trigo por uma farinha de amêndoa, às vezes algumas pessoas trocam a farinha de trigo por farinha de arroz, que não é tão fit assim. Tem gordura do mesmo jeito, ele tira o açúcar e vai colocar um adoçante, mas isso não quer dizer que não vai engordar, porque tem caloria. Todo alimento tem caloria. E como eu falei para vocês, para você emagrecer, você precisa fazer um déficit energético. Logicamente, é muito melhor de vez em quando você comer um doce fit ou um doce diet do que um doce comum, mas isso não pode ser todos os dias e não pode ter uma frequência muito grande, senão você não vai conseguir emagrecer. Um erro extremamente comum é a respeito da caminhada.
Muitos pacientes chegam para mim, doutor, eu faço caminhada todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, e não estou conseguindo emagrecer. O que acontece? A caminhada é um exercício de muita baixa intensidade e nós temos uma capacidade muito grande de adaptação. Ou seja, o exercício que há 1 mês atrás estava tendo algum resultado para te ajudar no emagrecimento, nesse mês já não vai te ajudar. Então, constantemente, nós precisamos mudar a qualidade e o estímulo do exercício e a intensidade. Infelizmente, se você pratica um exercício do mesmo jeito todos os dias, isso está te promovendo pouco resultado na parte física. Não quer dizer que não te ajude na saúde, mas para o emagrecimento, o ideal é que tenha estímulos diferentes de exercício e exercícios de mais alta intensidade são mais indicados para o emagrecimento. Continuando com o exercício, um erro frequente que eu costumo observar é as pessoas acreditarem que é necessário fazer dias de descanso para você ter mais resultados no emagrecimento. E isso não é verdade. O descanso é importante em atletas de alto rendimento, que muitas vezes praticam atividade física em 2 períodos, fazem competições, e isso, se ele não tiver um descanso adequado, ele vai entrar em overtraining e isso vai prejudicar a performance dele. Mas pensando em emagrecimento, quanto mais vezes por semana você fizer atividade física, maior vai ser o seu déficit energético e maior vai ser a perda de peso. Até porque as pessoas que precisam emagrecer, que praticam exercício, não praticam exercício em tão alta intensidade todos os dias. Geralmente, a grande maioria pratica exercício em moderada intensidade. Então, o descanso não é tão importante assim. Você pode tranquilamente fazer exercício 1 hora todos os dias, que isso vai ajudar muito em você emagrecer. Outra situação importante é a respeito do consumo de água. Apesar das pessoas estarem mais informadas, ainda eu vejo que muitas pessoas erram nesse quesito. A hidratação é extremamente importante. Os estudos mostram que quando uma pessoa ela cronicamente não se hidrata adequadamente, ela hiperativa um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona, que pode piorar a resistência insulínica e te ajudar a engordar. Outro estudo mostrou que as pessoas que consumiam mais água, numa mesma dieta, no mesmo padrão de atividade física, conseguiu emagrecer em torno de 2,5 kg de gordura a mais do que as pessoas que hidratavam menos. Então é extremamente importante o consumo de água, que é uma coisa fundamental, não só para o emagrecimento, como também para a sua saúde. No mundo atual, eu tenho visto que um dos principais problemas de saúde é a falta de horas de sono, inclusive podendo prejudicar o emagrecimento. Os estudos têm mostrado que menos de 6 horas de sono por dia é muito ruim para a sua saúde, podendo piorar a resistência insulínica, ativar a resistência à leptina, ou seja, que é o principal hormônio que te ajuda no emagrecimento, a inibir a sua fome, ativa a compulsão alimentar e tudo isso prejudicando o seu metabolismo e o seu emagrecimento. Então é muito importante, no mínimo, as pessoas terem 6 a 8 horas de sono por dia, desde que essas 6 e 8 horas esteja sendo um sono reparador e você esteja com boa energia. Um erro muito frequente que tem ocorrido é a respeito das dietas low carbs. Muitas pessoas têm praticado essa dieta sem orientação, que realmente é uma ótima dieta para emagrecimento, mas tem comido muita quantidade de proteína e gordura e achando que só por não ser carboidrato não vai engordar. E isso não é verdade. Para você emagrecer, como eu falei anteriormente, você precisa fazer um déficit energético. Não adianta você fazer uma dieta low carb e gastar 2.000 calorias e consumir 3.000 calorias por dia, que você não vai conseguir emagrecer. E esse é um erro que eu tenho visto com muita frequência, principalmente as pessoas que não fazem dieta
com a orientação adequada. E agora, especialmente para as mulheres que estão na menopausa, muitas têm medo de fazer reposição hormonal porque acreditarem que os hormônios, a reposição hormonal pode ajudar a engordar. E na verdade é exatamente ao contrário. O período da menopausa é um período difícil para a mulher porque ocorre uma queda importante do metabolismo, uma queda importante da taxa de oxidação de gordura, justamente pela falta dos hormônios esteroides sexuais principalmente. E a reposição hormonal, as pesquisas já mostraram que podem ajudar e não prejudicar no emagrecimento. Nós nunca podemos confundir reposição hormonal com pílula anticoncepcional. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é você vai repor um hormônio que você está faltando, outra coisa é você suprimir a sua ovulação com alta doses de hormônios, geralmente hormônios mais potentes do que o que você produz, e isso sim tem alguns estudos que mostram que podem ajudar a engordar. Agora, a reposição hormonal pode contribuir para o emagrecimento e para o metabolismo. Então é isso, pessoal. Essas são as 10 situações que, na minha opinião, prejudicam o emagrecimento, que as pessoas continuam cometendo, muitas vezes sem saber que estão prejudicando o seu emagrecimento. Até a próxima e muito obrigado!